O pregador, como diz o meu pai, né, delinquente, o pregador que já está aí já na fase de pregação, mas irmãos, vamos falar do amor do Senhor. Aleluia! Eu quero abrir aqui a Bíblia, que todos os irmãos abram também, em Jeremias, culto hoje dos jovens, né? A gente tem que pregar uma palavra sobre jovens. E eu andei pesquisando, meus irmãos, na Bíblia aqui. Deus abençoe. Deu um pouquinho de trabalho, mas a gente encontrou aqui. Jeremias 37, primeiro. Jeremias 37, capítulo 37, e o versículo 1. Meus irmãos, aqui esse versículo aqui tocou bastante em mim, porque aqui é um jovem, né? Onde ele viveu ali muito tempo com o seu pai, habitou naquelas terras, né? Glória a Deus. Vamos ler. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus filhos, o aborreceram e o pediram para falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou com seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos a tantos molhos no meio do campo, então eu vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Pois ainda mais adiante, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José um sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua, as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contudo o seu pai e os seus irmãos repreendeu-o. Seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viemos, eu e tua mãe e os teus irmãos, se inclinar perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o inclinavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém, a pequena cidade. Disse-lhe, pois, Israel a José: não apacentes os teus irmãos junto a Siquém. Vem e enviei-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe: vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebron, e foi a Siquém. Pode se sentar, meus irmãos. Fiz um pequeno esboço aqui para mim, né? Tá me ajudando aqui também. Esses versículos dessa passagem que eu estava lendo, meus irmãos, é uma passagem muito interessante. Eu guardei aqui 2 temas, né, para a gente estar lendo aqui, mas depois, né? Aqui nessa passagem, meus irmãos, a gente vê José ajunta aos filhos, né, de Jacó. Jacó era seu pai, ele desde a sua idade, muitas das vezes ali por a sua velhice, José era o filho mais novo, né, dele. E naquele momento ali,
José, por ser o filho mais novo, os irmãos tinham até um pouco de inveja, porque sempre haverá aquele filho que o pai sempre mais gosta, não é verdade? Aleluia. Mas, meus irmãos, aqui nessa pequena passagem da Bíblia, a gente vai entender que José, ele se apacentava ali, naquela cidade perto de Sequém ali, né? E nesse momento, meus irmãos, a palavra do Senhor que vem tocar no meu coração, é que muitas das vezes a gente encontra, por estar falando até a mesma coisa, como eu posso dizer para os irmãos, muitas das vezes a gente tem um sonho, tem algo assim, que só você e Deus sabe, né? E muitas das vezes a gente contando para muitas pessoas erradas, que não pensam da mesma maneira que nem a gente, e é onde acontece algo de errado. Aquilo que Deus mandou José estar fazendo, ele era um filho muito obediente a seu pai, a sua família, a sua mãe. E ali naquele momento, como eu estava dizendo, meus irmãos, muitas das vezes a gente passa por situações da nossa vida que é melhor ficar guardado para a gente, não é verdade? Porque muitas das vezes o irmão ou a irmã, até mesmo a família, não pensa da mesma maneira que a gente. Tem os familiares sim que ajudam a gente, pai, mãe, né, família. Isso sim a gente pode chamar de família. Mas muitas das vezes se encontramos em situações muito difíceis. E José, ele era um rapaz muito novo, 17 anos, apacentava as ovelhas de seu pai, junto com os seus irmãos. E nesse momento, meus irmãos, que a palavra veio tocar comigo diretamente, foi que José, ele teve uma caminhada muito longa. Aleluia. Se os irmãos for estar lendo a passagem inteira, de Gênesis 37 até capítulo 40, mais ou menos, os irmãos vão ver que José sofreu muito ali na pele dos seus irmãos. Aleluia. José foi vendido. José, ele ficou vários dias dentro de um buraco, de um poço muito fundo, porque os seus irmãos ali tramaram algo. Eles tinham muito ciúme de José. E o ciúme muitas das vezes, irmãos, te leva a você fazer muitas coisas aonde não vai caber a gente, né, a estar ali naquele momento. O que acontece? José, eu vejo que, como culto hoje é de jovens, eu vi que esse jovem aqui, meu irmão, por tudo que ele passou, poderia ser até seus amigos, né? Mas não, foi os seus irmãos. Aleluia. E naquele momento, como José passou ali naquela situação, se a gente for estar lendo mais para frente, José teve muitas das vezes, a gente se encontra em situação muito parecida com a de José, porque a gente se encontra de várias maneiras, porque a gente é ser humano, a gente fica triste, a gente tem sentimento, a gente muitas das vezes até acaba contando o que a gente passa para os familiares, para os amigos, as pessoas mais próximas. Mas José tinha algo que era perseverança, ele sempre perseverava. Por tudo que acontecia na vida dele, mesmo ele ser vendido pelos seus próprios irmãos. E os seus irmãos ali, meu irmão, nessa palavra, os irmãos vão ver que José, os irmãos dele até matam um cabrito e pega a túnica que seu pai fez de várias cores. A túnica, meus irmãos, naquela época era um presente que até mesmo se você fosse dar hoje para o seu filho, é como se fosse um celular. Então, uma coisa assim muito, muito mesmo valorosa. E naquele tempo, quem ganhava uma túnica, você tinha certeza que você era o filho mais, né, que o pai mais gostava. Glória a Deus. E ali a túnica, além de ser tão bonita, Jacó, seu pai, Israel, deu para ele, né, a túnica mais valorosa ali. E seus irmãos já eram invejados por José, ficaram ainda mais invejados por ele. Por quê? Porque, meus irmãos, por dar essa túnica, uma coisa que é muito raro naquela época, mas deu. E ali, meus irmãos, a gente vê que ali começa já a parte do ciúme com seus irmãos, por não gostar daquilo. E ali os irmãos dele vê algo tão diferente, né? Porque é uma coisa assim que, como posso dizer, como se a gente não pudesse ganhar aquilo. A gente também é filho, né? Como a gente fosse filho, a gente não poder ganhar, mas o irmão ganha, né? Mas muitas das vezes, irmãos, o nosso momento ainda vai chegar. A gente tem que esperar, a gente tem que perseverar. Porque se a gente não confiar no Pai, não confiar no nosso Deus, que Ele é o único nosso refúgio, o nosso guardador, o nosso Pai eterno, né? Temos que esperar e ter paciência. Porque Davi também, meus irmãos, Davi passou por várias situações parecidas. Davi teve ali os seus dias de glória, mas também teve os seus dias de luta.
teve seus dias aonde ele viveu muitas das vezes, até mesmo muitas aflições, né? Mas Davi, meus irmãos, ou até mesmo mais José, nessa passagem aqui que eu estava lendo, é muito interessante. Por quê? Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente encontra até mesmo situação que não cabe dizer assim, meus irmãos, fica muito constrangido. A gente se encontra em maneira que a gente não gosta de se abrir para ninguém, a gente não gosta de falar para ninguém em situações, né, parecidas. O que acontece? A Bíblia fala: entra para o teu quarto e ora e fecha a porta, na verdade. Aleluia! A gente tem que falar para Deus, que é o único nosso refúgio. Glória a Deus! Meus irmãos, nessa pequena passagem aqui no capítulo, aqui no versículo 9, e teve José outro sonho e contou para os seus irmãos, dizendo: eis que tive outro sonho, e vi que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aleluia! Nesse momento aqui, meus irmãos, Jacó, seu pai, até mesmo falou assim: mas espera aí, ele já está pensando que ele já está, né? Ele está querendo crescer aqui. O que acontece? Mas não, isso é sonho. José sonhava demais. José, ele era um menino muito sonhador. Aleluia! José, ele sonhava, ele guardava, ele gostava de falar, ele tinha os seus irmãos, ele gostava de falar também. E os seus irmãos, muitas das vezes, cada um tinha o seu momento ali, né? Muitas das vezes José, por estar contando, ele contou esse sonho para eles e para teu pai. O seu pai falou, no versículo 11, aqui fala: e seu pai lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos inclinarmos perante a ti em terra? O pai dele põe aqui uma pergunta, né? Aleluia. Se ele até mesmo estivesse virando, até mesmo, vamos pensar declaradamente, estivesse virando um Deus para que todo mundo se inclinasse para ele, a família dele. Mas, meus irmãos, aqui é uma pequena passagem que a gente vê, porque José, até mesmo vai passar por várias situações aqui na Bíblia, que os irmãos vão ver que lá na frente ainda, o que ele sonhou aqui, vai acontecer de verdade. Aleluia! Que é o que acontece. Esse versículo, aqui no versículo 12: e os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Siquém, meus irmãos, é uma cidade bem pequena, mas é junto ali aonde eles moravam, porque naquela época não tinha cidade assim, não tinha CEP na terra, como vou dizer, terra sem CEP não existe no mapa, não é verdade? E aqui naquela época a única cidade que existia era Siquém. Eles moravam perto de Siquém, né? E ali disse, pois, Israel a José, seu pai: não apacente os teus irmãos junto a Siquém, vem ver-te-eis a ele. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe: vai ver como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Edrom e foi a Siquém. Meus irmãos, aqui nesse versículo a gente pode entender que seu pai, ele até mesmo já não pôs ele numa situação perante os seus irmãos. Mas aqui no versículo 14, meus irmãos, eu vou passando por versículo, meus irmãos, porque eu não consigo, eu não consigo pregar aqui nem vários pregadores, né? Vou pregar do meu jeito. Amém. Meus irmãos, aqui no versículo 15 fala assim: e José é vendido como escravo. E aí, no versículo 15 fala: e achou-se um homem, os seus irmãos, e achou-se um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E eles disse-lhe: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e o achou em Dotã. E vieram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Os irmãos dele, meus irmãos, aqui nesse versículo, nessa passagem, os irmãos dele já vê José bem diante, né? Para vir ver se os irmãos dele estavam apacentando, como seu pai tinha lhe pedido. Aleluia. E ele bem distante, os irmãos dele já viram ele de longe. Naquele momento ele falou assim: vamos matar ele, né? Porque ele já está pensando que ele vai ser o bom da casa, né?
mas nada disso tinha acontecido. E no versículo 18 fala: e vieram ser logo longe antes que chegasse ele, e conspiraram para ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora e matámo-los. Lancemos numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubens, um dos seus irmãos, livrou-o das mãos e disse-lhes: não lhes tireis a vida. Também disse-lhes Rubem, um de seus irmãos: não derrameis sangue, lance-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis a mão nele. Isto disse-lhe para livrar-os das mãos deles, e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o, lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois apacentaram-se para comer o pão. Então levaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirras. Meus irmãos, aqui nesse versículo, nesse pequeno trecho viu uma companhia de pessoas que eles estavam indo diretamente para o Egito. E ali no Egito era uma cidade muito grande, uma cidade onde tinha muitas pessoas, muitos compradores, muitos banqueiros, né, naquela cidade, naquela época. E aqui nesse momento aqui, eles traziam coisas para vender, viajante, né? Trazia as coisas para vender, como bálsamo, mirra, especiarias, coisas de muito valor, né? Para levar para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemos-los a esses ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançando a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meus irmãos, nessa passagem aqui a gente já pode entender que é uma passagem muito dura, porque ali a pessoa que naquela época vendesse uma pessoa por 20 moedas de prata, muitas das vezes não é uma coisa assim que pra gente hoje não vai ter valor, mas naquela época tinha muito valor, meus irmãos. O que acontece? No versículo 29, voltando pôs Rubem, um dos seus irmãos, à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Que nem eu falei para os irmãos, naquele momento ali, os irmãos já não tinham o que mais fazer, deixaram eles na cova, né? Para que eles iam ver que até eles morreram, né? Que ali os animais iam comer. Mas não, meus irmãos, no momento que eles foram lá, os ismaelitas, as pessoas que estavam trazendo os ambulantes, os vendedores, estavam indo para o Egito, viram José no buraco, tiraram do buraco e levaram como escravo. Naquele momento, os irmãos, sem ser Rubem era até o irmão assim que a gente pode estar falando, que mais José gostava, que mais José se abria, conversava, que não tinha muito ciúme, que ajudou. Mas Rubem voltou para ver se José estava ainda na cova, mas José já não estava mais lá, né? E aqui no versículo 32 fala assim: e enviaram a túnica de várias cores e fizeram-a a seu pai e disseram: temos achado estas túnicas
conheço agora, se estarás ou não a túnica de teu filho. E conhecendo, disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Jacó, seu pai, ele naquele momento, por ser um pai gostava muito de José, ele naquele momento ele falou assim: já não tem mais jeito, já acabou, e a vida dele foi despedaçada, uma fera comeu. E no versículo 34 então diz: então José rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus ombros e lamentou o seu filho muitos dias. E levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os medianitas venderam-no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Meus irmãos, é aqui onde começa, muito interessante. Potifar era o eunuco, ele era o capitão da guarda de Faraó. Como eu posso dizer, hoje em dia, ele era um rapaz muito importante, da mão direita do rei, do rei do Egito, Faraó, o mais poderoso naquela época, Ele era o capitão da guarda. O que é interessante aqui? O interessante é que Potifar vai fazer com que José comece a crescer. E aqui fala, José, no versículo agora, no capítulo 39, se os irmãos puderem estar acompanhando aí, os irmãos vão estar vendo. No capítulo 39 fala: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, que era o eunuco Potifar, seu nome. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Muito interessante esse versículo 3, porque fala, meus irmãos, aqui, que muitas das vezes a gente está no nosso serviço, a gente tem o nosso trabalho, e muitas das vezes a maneira da gente trabalhar é uma maneira diferente da minha, da dele, do irmão, é uma maneira diferente, e muitas das vezes dessa maneira de você trabalhar, Deus faz com que você venha prosperar. Tudo que você tocar, tudo que você for estar fazendo, aleluia, Deus prospera, Deus abençoa, é uma coisa bem feita, porque é uma coisa com amor, E José, ele era assim, um rapaz novo, 17 anos, foi vendido por seus irmãos. Uma história muito triste, querendo ou não, Uma história muito triste dos irmãos estarem dando uma meditação quando estiver na casa dos irmãos, E aqui no versículo 4 diz: José achou graça em seus olhos e serviu-o. Então ele pôs por mordomo de sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Potifar, meus irmãos, naquela época era o capitão da guarda, ele era o chefe de tudo. Fosse para uma guerra, Potifar ele era o cara da frente, E ali Potifar viu que ele era um homem muito usado por Deus, um homem muito abençoado, muito próspero. Potifar falou assim: tudo que entrar de alimento na minha casa, tudo que entrar de carne, tudo que entrar minha compra, tudo que for meu, você vai ver, eu não vou fazer nada. Tudo que for fazer aqui, você vai tomar conta. Aleluia. E assim começou. No versículo 5 fala assim: e aconteceu que desde que o puserá mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. E José era formoso de porte,
e de aparência. E aconteceu depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs-lhes os olhos e disse-lhes, deixe-lhes comigo. No versículo 10, meus irmãos, fala assim: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando ouvidos para deixar-se com ela e estar com ela, sucedeu que no dia ele veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Nesse momento, irmãos, José passou por uma situação muito difícil. O que acontece? É uma situação que eu não posso dizer. A mulher de Potifar, o capitão da guarda do Egito, o brasileiro de Faraó, a mulher dele achou graça, porque aqui fala, ele era de porte de aparência, um rapaz de 17 anos, estando ali, mais sabia, e a mulher de Potifar achou graça nele, gostou dele. Uma mulher casada, sem estar sabendo, de que José era um menino muito novo, e até mesmo é um menino de Deus, como eu posso dizer. Aleluia. Ela achou graça nele, e ali José não viu graça nela, Ele até mesmo recuava, não queria nada, não deixou nada que aconteça, E aqui no versículo 13 fala assim: e aconteceu que, vendo ela que deixais as suas vestes em suas mãos, e fugirá para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, o meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com voz grande. Naquele momento, meus irmãos, a mulher de Potifar, eunuco, fez ali uma contradição. Se ele, José, por ser muito novo, não se deitasse com ela naquele momento, ela ia falar que ele tinha inventado várias maneiras para destruir, porque José, meus irmãos, era muito raro um escravo naquela época ser o braço direito do capitão da guarda ali, do Egito, de Faraó. É muito raro você estar numa prisão e você ser, um exemplo como hoje, você está preso e você ser o braço direito do dono da prisão. Tudo que entra, você é o prisioneiro, na verdade. Tudo que entra, você vai estar recolhendo. Você pode até fazer, se você querer fazer algo de errado, você pode até fazer o quê? Passar coisas a mais para muitas pessoas que estão ali dentro, pegar para você mais, deixar o irmão sem. Mas não, José, ele fazia tudo da maneira correta, repartia para cada um. José era muito reto com Deus, E ali a mulher dele, a mulher de Potifar, achou graça em José, porque ele era um de porte, aparência. E ali ela falou: se você não deitar comigo, eu falo que você adulterou comigo, e você nunca mais vai pisar o pé no Egito. Querendo ou não, meus irmãos, muitas das vezes é uma situação muito difícil onde José passou. E aqui no versículo 16 fala assim: e ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxemos para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras que me fez ser servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam escarnecerados. Assim estava ali na casa dos carcereiros. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos seus olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere,
de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro Mor não teve cuidado nenhum, coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e ele tudo o que fazia o Senhor prosperava. Nesse versículo, meus irmãos, final aqui do versículo 39, do versículo 20 ao 23, a gente pode entender como que é a vida, né? José, estando ali já sábio, sendo a mão direita ali de Potifar, acontece algo assim, sem ele ter a culpa nenhuma. Mas mesmo assim o Senhor abençoou, que ali na prisão, José, mesmo sendo preso, né, no cárcere, José tomava conta, o carcereiro tomava conta de quem entrava, de quem saía, de quem tomava banho de sol, de quem ia comer, a hora do almoço, tudo, passou tudo para José. José naquela época ali foi um excelente jovem na presença de Deus. E José já tomava conta, já sabia que ali naquele momento tudo que ele punhava as mãos começou a crescer, o alimento do campo. E depois que José, meus irmãos, saiu da casa ali de Potifar, Potifar mesmo assim ainda começou a falar para José: você saiu daqui, mas você ainda toma conta para mim, né? E aqui no versículo 23 fala: o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. O carcereiro Mor, meus irmãos, como eu posso dizer para os irmãos, é o carcereiro-chefe, né? Chegam hoje, ele pega os dados do prisioneiro, né? E põe para dentro. Então ele era o carcereiro-chefe. Dali para dentro quem mandava era ele. Para fora era o dono da prisão, era o deputado, as pessoas jamais acima dele, mas dali para dentro quem mandava era ele, o carcereiro Mor. E naquela época o carcereiro Mor, é muito interessante que ele fala: o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. O carcereiro Mor passou tudo na mão dele sem ter medo algum, sem falar: será que esse cara vai tomar conta de mim? Será que ele vai continuar dando andamento no que eu estava fazendo? Né? E aqui José começou, como se pode dizer, mais uma caminhada dele, né? No capítulo 40, os irmãos vão acompanhando aí, meus irmãos. E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofereceram ao Senhor do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do carcereiro, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo ao cargo de José, para que os servisse, assim que estiveram muitos dias na prisão. Nesse pequeno versículo aqui, meus irmãos, no versículo 3 aqui, a gente já pode perceber que o que? Naquele momento ali, o copeiro, que assim, meus irmãos, naquela época, vou usar aqui eu como exemplo, eu sou rei de Faraó. Se alguém chegasse aqui com uma irmã, Jaqueline trouxe água para mim, e eu tomasse, para mim tomar primeiro tinha outra pessoa que tomar, porque se tivesse envenenado, o copeiro Mor ia ser morto, ia ser esfaqueado. Então muitas das vezes o copeiro Mor é quem faz essa parte. Tudo naquela época cada um tinha assim o seu dever para fazer naquela época. O que acontece? O versículo 4 fala: e o capitão da guarda pôs-lhe o cargo de José, para que o servisses, assim que tiveram muitos dias, né? E no versículo 5: e ambos tiveram um sonho, cada um sonho na mesma noite, cada um conforme a integração de seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do carcereiro. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que
com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes e as vossas semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há de que interpretar. E José disse-lhe: vós. Então contou o copeiro, e dissesse-lhes: não, ele tomou sonhos, como que ninguém tivesse interpretado. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações, né? Contai-o, peço vós. Então contou o copeiro mor e o seu senhor, o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais brotando a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as expria no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é uma interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Então aqui, meus irmãos, o copeiro de Faraó teve um sonho, e naquela época ali, José sabia que interpretações não é uma coisa assim de Deus, né? José ali, ele fazia o quê? Ele falava com Deus, para Deus estar dando um ensinamento, para ele estar discernindo, né, o que havia ali de acontecer com o copeiro. E como a Bíblia aqui falou, o copeiro naquela época era o copeiro que primeiro passava tudo para ele, comida, bebida, tudo passava para ele, que se fizesse mal, não fizesse para o rei, né? Fizesse para ele, porque o rei era soberano, né? E aqui no versículo 12 diz: então disse-lhe José: esta é uma interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentre ainda os 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro, né? Porque naquela parte, mesmo, naquela hora ali, o copeiro já não era mais copeiro, como ele estava na prisão, né? Algo tinha feito de errado, aconteceu algo de errado, que o Faraó ficou doente. Quem tinha que ficar doente primeiro era o copeiro, não é verdade? E aqui no versículo 14 fala: porém lembra-te de mim quando for bem, rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse-lhe José: eu também sonhei, e vi 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto muito mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobra a minha cabeça. Aqui, meus irmãos, a gente vê que já o padeiro teve outro sonho, e ele, por ele interpretar certamente de maneira correta o que José interpretou do copeiro mor, interpretou uma coisa que teve significado, não é verdade? Ele falou assim: não, tem significado aqui. E o padeiro então explicou para ele: eu também tive um sonho, eu quero contar para você, vê se você consegue falar com o seu Deus também para interpretar o meu sonho. E o versículo 18 fala: então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça,
e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor, condenou diante dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor o seu oficial copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes que se esqueceu dele. E nesse versículo aqui, meus irmãos, a gente pode ver que o que José falou ali do padeiro, né? Os 3 dias de cesto são os 3 cestos simbolizam 3 dias, né? E o que José falou para ele, ó, dentro de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça, né? E te pendurará num pau onde as aves do céu comerão. É uma coisa assim que a gente pode estar vendo. É uma coisa assim que é muito, como posso dizer para os irmãos, muito difícil você ter um sonho e acontecer. É como se você estivesse sabendo que hoje você teve um sonho de manhã cedo, que você vai morrer 10 horas da noite. É uma coisa que, né, não é verdade? É uma coisa que você não queria sonhar, mas José interpretou e aconteceu. Já o copeiro mor não. O copeiro mor, o que acontece? E fez, aqui no versículo 21 fala, e fez tornar o copeiro mor o seu oficial de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. O que acontece? O que Faraó falou para ele, ó, você não vai morrer, mas você não vai morrer, e lembra de mim, você que não vai morrer, você lembra de mim, fala para Faraó que eu posso fazer várias coisas, eu posso ser o oficial dele, lembra-te de mim, de tua compaixão. E aqui onde fala no último versículo, fala assim, e o copeiro mor, porém não se lembrou de José, né, antes que se esqueceu dele. Meus irmãos, aqui é uma passagem muito interessante, como assim, a gente pode até imaginar como que a gente vai estar passando na nossa vida, né? A gente passa por várias situações que a gente está, como posso falar para os irmãos? A gente está com tudo na mão, mas de uma hora a outra cai tudo, na verdade. Então a gente tem que saber, tem que se apegar com Deus, porque se a gente não se apegar com Deus, aleluia, nada nessa vida, meus irmãos, vai dar certo. Verdade. E José, meus irmãos, eu vi que é uma ilustração muito boa, porque é um jovem reto perante Deus, um jovem muito usado por Deus. E assim, é raro naquela época pessoas que interpretavam sonhos, não era para qualquer um, é um dom. Ela tem um dom de cantar, o irmão tem um dom de pregar, o irmão tem um dom de mexer na mesa, o irmão tem um dom de passar a salva de maneira certa. Cada um tem um dom que você está usando. E o dom de José era o dom de sonhar. Ele sonhava, aleluia, e acontecia o que ele falava, acontecia. Não ficando muito nas minhas palavras, eu quero falar também aqui, meus irmãos, de um outro versículo também que se encontra aqui. São 2 personagens, meus irmãos, que eu pesquisei aqui na Bíblia e andei assim, pensando bem em falar, né? Que aqui, ó, os irmãos não saem da palavra. Os irmãos vai agora, abre a sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11, certo? Isso. Que fala, meus irmãos, aqui uma passagem muito interessante, que eu gostei, né? Se relata sobre uma parábola. Jesus naquela época, meus irmãos, a Bíblia fala que se Jesus fosse contar toda a história de vida que Jesus passou na terra, não caberia na Bíblia. Não caberia na Bíblia. O que acontece? Lucas 15, versículo 11 fala, o filho pródigo, que é o filho, meus irmãos, que hoje em dia
é um exemplo, né? Hoje em dia tem muitos filhos assim, né? Muitas vezes, muitos filhos assim. Não que os irmãos sejam, né? Mas muitos filhos hoje em dia são assim. Que fala assim no versículo 11: E disse-lhe: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens para que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nesse pequeno versículo, meus irmãos, a gente pode estar vendo aqui que o filho pródigo, uma palavra que Jesus usou ali, sentado ali com aquela multidão, porque naquela época era cerca de 3.000 pessoas que seguiam Jesus. Então ele usava várias palavras, vários modos de exemplos para estar explicando, porque naquela época era muito difícil a gente ter pessoas que nem a gente. Naquela época a Bíblia, né? A Bíblia era Jesus naquela época. Então Jesus em carne e osso ali explicava sobre parábolas, né? E uma dessas parábolas Jesus usou dizendo: o filho pródigo, o filho havendo tudo que tinha uma fazenda, andava